Novamente é um prazer estar com vocês aqui e prazer redobrado, acho que até triplicado agora em receber a Patrícia novamente conosco. Vocês já receberam o tema e, como é de praxe, Patrícia chegou até a nós pela primeira vez via um convite da Sueli. Então eu passo a palavra à Sueli para ela apresentar mais formalmente a Patrícia e trazer mais detalhes para nós. E desde já agradecendo a sua presença. Muito obrigada. Boa noite, amigos. A Patrícia ela é uma grande estudiosa. Como ela é psicóloga, né? Ela estuda a fundo o vínculo, a relação entre os humanos e os animais, os pets. Então, ela tem, assim, experiências em várias áreas. E ela gosta de um formato diálogo, né, Paty? Com as pessoas. Participativo, onde as pessoas possam fazer perguntas. Enfim, se inserirem nesse contexto tão rico, né, com os nossos amados amigos animais. A Patrícia está um pouco gripada hoje, então ela pede desculpa se ela precisar sair um pouco do microfone para tossir, porque ela manteve o compromisso com a gente, fiel e profissional que é, certo? Então, fica à vontade, Patrícia. Patrícia, se você me Muito permite, obrigada, Marília, Sueli. eu queria te Claro, fazer diga. um pedido. Não sei se você já comentou isso conosco, mas se comentou, me perdoe, eu não estou lembrada. Como foi a sua aproximação como profissional nesta área? De estar lidando com os pets dentro dessa relação tão profunda. Como foi isso? Esteja à vontade, por favor. Uhum. Foi. Sim, obrigada. Obrigada pelo convite novamente a todos, Sueli, Marília, que está aqui liderando também. E vamos lá, vamos por partes, né? E também obrigada, Sueli, por me salvar e de ter que contar para vocês que eu estou saindo de uma gripe e pode ser que tenha um acesso de tosse, estou com todo o arsenal aqui para lidar com isso. Então me perdoem se isso acontecer. A minha aproximação com essa área específica do luto e do vínculo com o pet aconteceu de uma forma muito gradativa, porque eu tive a vivência de participar de um luto de uma vizinha, uma senhorinha, que era vizinha minha, de prédio, e ela. Opa, tem algum áudio aberto aí. Uma vizinha que eu acompanhava, ela era idosa, tinha a cachorrinha que era idosa também, a cachorrinha veio a falecer, e essa idosa faleceu, sucumbiu assim rapidamente, menos de 3 meses também, teve uma queda, se entregou pela tristeza, pela perda dessa cachorrinha. E esse fato que eu vivi tão próxima, tão próximo, me instigou. Eu falei, nossa, o que que acontece nessa relação? Eu vinha saindo do mundo corporativo, eu atuei como consultor, atuei como gerente de treinamento corporativo em redes hoteleiras, eu já era psicóloga, mas estava com recursos humanos. E aí me veio um estalo, falei, nossa, tem alguma coisa para explorar nessa relação e na questão do luto. E ao mesmo tempo surgiu, caiu do céu, entre aspas, é, a informação de um luto, que é de uma formação em luto, de uma pós-graduação em luto, no Instituto Quatro Estações, que por coincidência era muito perto da minha casa, dava até para ir a pé, nem sabia que eles existiam. Então eu fiz a formação, já direcionando para a questão do luto pet, e logo em seguida, alguns meses depois dessa especialização concluída, concluí a especialização na teoria do apego, que é uma teoria que se debruça sobre os vínculos, sobre a formação dos vínculos desde bebezinhos até a vida adulta, como é que os vínculos se constituem, e eu fiz a transposição para a questão do pet, como é que o vínculo com o pet se estabelece e que lugar ele ocupa na nossa vida, como uma figura de segurança e uma figura de reasseguramento também de conforto. Então foi aí que eu cheguei nesse mundo pet. Respondi a sua pergunta, Marília? Maravilha. Então, como a Sueli comentou, eu preparei um PowerPoint aqui sucinto para a gente ter uma linha aí mestra para conduzir a conversa hoje, mas depois que eu terminar de contar os causos para vocês, porque aqui é uma partilha
da minha vivência nesses 2 anos e pouco, aí 2 anos já, quase indo para 3, né, de pandemia, o que eu tenho observado, os casos que me chegaram, como é que eu sinto essa questão desse vínculo e das perdas desse vínculo ao longo desses últimos anos. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí a gente pode ver, se vocês preferem, ao longo da explanação, já irem fazendo perguntas, ou se a gente deixa as perguntas para o final, né, e faz um bate-papo assim mais desestruturado, que acho que é divertido também, é bacana. Deixa eu mostrar aqui. Tá todo mundo vendo a tela? Perfeito. Acho que todos Ótimo. estão vendo também, né? Então vamos lá. Eu não sei quantos de vocês têm pets, mas depois eu gostaria de ouvir a vivência de vocês com os pets, ou a vivência das pessoas que vocês observam de perto que tenham pets. Como é que foram esses 2 anos aí de pandemia? Então, basicamente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia, esses são os meus pets, a Yasmin, o Yesh e a Mursi, que é a mais novinha do pedaço. Eles estão já entrando na fase sênior, na fase terceira idade dos pets, e isso também é um tema que tem vindo bastante, inclusive na pandemia, nossa própria finitude, a finitude dos pets, o envelhecimento, como lidar com essa etapa. Então, a primeira vez que me falaram, nossa, você tem que comprar ração para cães, para gatos idosos, eu falei, nossa, mas já são sênior, meu Deus, socorro, né? Vamos cuidar dos gatinhos. Então, isso a pandemia nos trouxe, né, esse impacto também, a possibilidade de perda, né, iminente, e isso deu uma chacoalhada, né, na maioria das nossas referências de segurança e das nossas crenças sobre a vida. Pudemos e precisamos repensar muitos conceitos, muitas referências que a gente tinha sobre o que era a vida e a nossa vida e o mundo e tudo mais. Mas antes de entrar no tema em si, só para vocês, quem tiver interesse de dar uma aprofundada, o meu perfil no Instagram é o Citocina, o site está saindo do forno, ainda não saiu. Eu faço parte do Instituto Quatro Estações, que é onde eu fiz a formação em luto e em vínculos. Faço parte da equipe hoje em dia. Faço parte também da RIP Pet, Crematório Pets. Eu sou a psicóloga de plantão ali para os casos urgentes e também para uma reunião que a gente faz uma vez por mês de acolhimento aos tutores pet. Essa reunião acontece na segunda-feira que vem, na última segunda-feira de cada mês eu faço às 20 horas, é gratuita, onde eu explico o processo de luto, acolho, e a gente tem chance de conversar com mais pessoas para que elas possam processar essa perda de uma forma mais saudável. Tenho duas parceiras principais na questão do reiki e da comunicação intuitiva com os animais, que também é um recurso que tem se mostrado muito eficiente na questão do luto pela perda do pet. Eu já conversei um pouquinho sobre isso das outras vezes. Sou parceira da Animal Connection Healing na formação de novos profissionais na questão da veterinária sistêmica, na visão mais holística do cuidado com os animais. E mais recentemente eu me tornei colunista do site E aí Bicho, que é da jornalista Sabrina Pires, deu branco agora, esse resfriado. E é só resfriado, viu? Não é Covid, já fiz o teste. Mas, então tem sido muito legal também compartilhar a experiência como profissional, dividir a experiência com os tutores para promover uma reflexão. Se vocês tiverem vontade também de xeretar os textos, tem sido muito gostoso produzir os textos também. É uma área que eu sempre gostei de escrever, mas agora estou sendo convidada a profissionalizar mais essa minha escrita. Então, vamos falar um pouquinho do que
do ponto de vista psicológico, né, o que a pandemia cria em termos de movimento interno e como é que os pets se encaixam nisso. Então, essa representação, ela está ilustrando o nosso momento 1 da pandemia, né, 2020, março, né, quando foi decretado e a gente ficou todo mundo de cabelo em pé. Confesso que eu nem conseguia tirar o lixo de casa para levar. Eu moro no apartamento, abrir a porta e levar era um perigo assim horrível. Eu não sabia direito se eu estava segura, se eu não estava. E acho que muitos de nós não sabíamos ainda como funcionava a coisa, como se proteger, o que dá para fazer, o que não dá. Estava todo mundo realmente com poucos recursos, né? Essa é a ideia dessa figurinha. Deixa eu ver aqui, vou colocar uma figurinha aqui. Poucos recursos ainda para lidar com uma crise gigante que se apresentou. Então o que a gente conhecia, o que a gente sabia fazer não dava conta de nos trazer segurança. E a gente teve que aprender e se adaptar. E dentro da própria pandemia, né, não sei se vocês têm essa leitura, mas assim, os cenários iam mudando a cada X tempo e a gente tinha que se readaptar e readaptar. Agora isso funciona, agora isso não, agora precisa lavar toda a embalagem, agora não precisa mais. O bichinho vem pelo ar, então, oh meu Deus, ou não, o bichinho não vem pelo ar, pega só por contato das gotinhas, né, de saliva. Então, assim, e a nova onda, e a outra onda, e né, os desdobramentos, e cada notícia dessa a gente meio que volta para trás, realinha, se organiza, agora vai funcionar assim, e cada um foi pilotando essa pandemia da forma que se sentiu mais seguro. Então, alguns de nós deixaram, por exemplo, de conviver com pessoas mais idosas para protegê-las, e isso causou um dano até emocional grande, porque a separação no momento de crise, ela é muito dolorida. Tudo que a gente quer é conforto, estar junto, abraçar. Então, a gente ter roubado a possibilidade de abraçar, de contato físico, foi muito danoso para o nosso bem-estar, e o nosso bem-estar psíquico. E era um dilema, né? Ou você arrisca a saúde e se expõe, mas recebe carinho, ou você se poupa e protege o outro, mas também se afasta. Então, são questões muito complexas e difíceis, e cada um pilotou da sua forma esses dilemas e essas referências de segurança que foram mudando ao longo do tempo. Com o tempo, com o passar dos meses, com informação e com alguns sustos, a gente foi conseguindo se adaptar. E os nossos recursos cresceram. Então, é até bacana fazer uma retrospectiva. Quem vocês eram e como é que vocês se sentiam em 2020, no começo da pandemia, e quanta coisa vocês descobriram que vocês conseguem fazer hoje. E talvez, do ponto de vista da relação com o pet, lembrar como era a relação antes da pandemia e refletir como se tornou depois. Será que se tornou mais dependente, mais grudinho? Ou porque você teve chance de estar mais perto e cuidar melhor, o teu pet ficou muito bem e se sentiu confiante de expandir, de crescer, de estar mais autônomo? E como é que foi isso para você? Então, são vários os cenários possíveis, mas a gente se apropriar dos recursos que a gente conquistou é muito legal, é muito importante, porque essas competências e habilidades são nossas hoje. Essa capacidade de ponderar, essa capacidade de se ajustar, de se proteger, de proteger o outro, de cuidar de si, de cuidar do outro e de cuidar dos nossos pets também. Então, isso vale. E um recurso também que foi bastante usado, eu senti pelos pacientes que eu atendi, que eu tenho atendido, foi a questão da proximidade com o pet. A proximidade foi um recurso de conforto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais à frente, mas foi um recurso muito salutar e realmente foi um fator de proteção. Quem tinha um pet, quem teve que ficar em isolamento, ficou melhor, ficou mais sustentado, né, nesse tempo todo. Quem estava mais solitário, e eu cheguei a fazer algumas ações junto a 4 estações para atender e para cuidar de pessoas, de funcionários, por exemplo, tivemos empresas preocupadas com funcionários que moram sozinhos, que são solteiros,
que estavam longe da família, que estavam em isolamento, trabalhando em casa. Então, a gente deu um suporte psicológico para essas pessoas, que não tinham pets, que não tinham ninguém, dependiam do contato online para se manter conectado ou com as amizades e as conexões aí azeitadas, mas o restante estava bem falho e houve uma preocupação bem pertinente assim das empresas. A gente achou muito legal esse cuidado com a saúde mental, que também a questão da saúde mental, felizmente ou infelizmente, veio para o palco, né? Isso foi algo que recebeu muita luz nesse processo. Muitas pessoas começaram a fazer terapia nesse período também, porque se não perderam pessoas, estavam muito mobilizadas. Então, se todo mundo que tinha uma doença crônica ou que tinha uma questão psiquiátrica que estava sob controle ou latente, explodiu. Quem estava já vulnerável, mas estava capenga, mas indo, realmente teve o seu quadro agravado, o seu quadro bastante agudizado e precisou de ajuda. Então, isso, por um lado, foi sofrido, né, para essas pessoas, mas, por outro lado, promoveu uma onda, né, de busca de saúde, de bem-estar, de movimentos de, por exemplo, busca de meditação, busca de melhor alimentação, de cozinhar em casa. Então, assim, houve saldos positivos dentro de tanta dificuldade e tanta dor também. E, inclusive, alguns tutores começaram a, por exemplo, cozinhar para os seus cães. Gatos, eles são meio complicados para a gente cozinhar para eles são muito chatinhos para comer. Mas cães, especialmente, eles adoram. Então, assim, eu soube de muitos tutores que começaram a cozinhar e encontraram um grande prazer nisso. Então, isso também foi um recurso desenvolvido. Se ele não cozinhou para ele e para si, pelo menos o pet ganhou uma comidinha gourmet aí feita pelo seu próprio tutor, muito bacana. Isso foi um ganho de saúde para todos, né? Faz sentido isso que eu estou falando? E também para a gente chegar no papel do pet nesse período todo, a gente precisa falar, a pandemia representou para nós todos, né, enquanto humanidade, um grande luto. E um luto do mundo conhecido, o luto da vida normal, da vida que a gente tinha, da vida conhecida. Isso que a gente chama tecnicamente do mundo presumido, que era um mundo que a gente pilotava, sabia como funcionava e nos trazia uma certa previsibilidade, uma sensação de segurança, de garantias. A gente tinha algumas garantias. Sei que vocês, como espiritualistas, e eu também, a gente sabe que nada está garantido, né, no mundo terreno, mas, de certa forma, a gente tinha um domínio do que fazer nessa situação da questão prática, né, e com a pandemia isso ruiu. Então, assim, a gente teve esse primeiro reloginho que aparece aqui, a nossa rotina foi alterada. Eu não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, alguns de nós, e eu cheguei a recomendar isso para pacientes, crie uma nova rotina, você tem que ficar em casa, você tem um horário para se exercitar, tudo que você fazia fora de casa, fazer dentro de casa, uma hora para meditar, uma hora para conversar com os amigos, uma hora para hora certa para dormir, hora certa para acordar, hora certa para trabalhar ou para fazer o que você precisa. Então, essa criação de rotina foi muito importante no começo para as pessoas não se desorganizarem tanto, mas a rotina que a gente tinha foi sofrido perdê-la, especialmente quem trabalhava fora, perder o horário da socialização, com os amigos no coffee break, por exemplo. O próprio deslocamento de casa para o trabalho, isso cria uma rotina mental que você tem um espaço que é teu privado da casa, você tem um espaço da família, espaço dos amigos, espaço do trabalho. Tudo se mesclou, né? Então, assim, ficou até engraçado essa mescla no sentido de que as pessoas estavam tendo reuniões de trabalho, a gente viu vários vídeos de jornalistas, né, importantes, que de repente passava o cachorro, passava o gato, alguma coisa acontecia, ou a criança vinha gritando, pedindo alguma coisa. Então, assim, a gente teve que flexibilizar a nossa rotina. Agora, a rotina que a gente tinha se foi, né?
Outra perda que a gente teve era a noção de que eu estou seguro, seguro, tosse, e desculpa, estou seguro e não vou me infectar, por exemplo. Então esses bichinhos rondaram e a gente também perdeu essa sensação de, desculpa, de controle, de relativo controle sobre a nossa saúde. Tinha um fantasminha rondando, né? Outra grande perda foi a possibilidade, desculpa, gente, a possibilidade de estar junto com as pessoas, de socializar, de tomar um café, de brincar, de se juntar, né, com a família, com família, com os amigos. Então, esse isolamento, para quem não é muito introvertido, foi bem sofrido. Para algumas pessoas que dependem muito do estímulo externo, tá difícil. Só um minutinho. Só um minutinho. Patrícia, fique à vontade. Eu acho que a gente poderia te dar alguns intervalozinhos agora, trazendo um pouco das nossas experiências nesse sentido, né? Do que você já abordou conosco. Aí te acalma um pouquinho ali, viu? É bom dar essa. Por gentileza, alguém gostaria de manifestar, de trazer a sua experiência, do que pôde constatar, do que pôde ser consigo ou ver dentro dessas considerações que a Patrícia já nos abordou? Aqui da minha parte, eu não conseguiria te dizer sob o ponto de vista da nossa PET, porque muito próximo do início da pandemia, como a gente, né, como você mesmo falou, quer dizer, no início eram tantas coisas que você tinha que reorganizar na sua vida, né, que inclusive para nós aqui em casa, nós estávamos acompanhando também minha mãe, que precisava de cuidados naquele momento, e aí a gente, entre os irmãos, nós nos reunimos e decidimos que, como nós tínhamos um irmão que estava morando na praia, a gente achou que ela ficaria muito melhor com as outras duas que ele tem na praia, e a gente estaria mais tranquilo pelo fato de nós moramos em apartamento, de não ter que fazer as saídas sequentes, né, para as necessidades dela, da nossa pet. Então, para nós foi um distanciamento em relação a ela, mas também por uma decisão muito pensada e dizer, ela vai estar melhor lá do que aquilo que a gente poderia oferecer diante de muitos desconhecidos que estavam rondando ao nosso entorno. Mas, pessoalmente, tudo que você falou foram coisas enfrentadas entre as pessoas aqui em casa mesmo, mas de uma maneira muito, também de uma forma assim, cautelosa, de ir tateando as coisas, mas também podendo ver a possibilidade de transformações que uma situação como essa traz em termos de oportunidades, né? Então foi mesmo um desafio para a humanidade como um todo, né? Para a gente sentir isso. Se alguém mais tiver como compartilhar com a Patrícia, conosco, por favor, abra o microfone e se manifestem. Não, eu só queria colocar, eu acho que a Patrícia deve saber, ou então ela ia estar colocando isso mais para frente, como eu sou veterinário, né, eu tenho vários colegas com clínica, e o que eles comentaram muito foi assim, um crescimento enorme de compra de pet para levar para dentro da casa. Mas assim, foi um negócio que chamou muita atenção. Muita gente comprou pet nessa época da pandemia. Só como uma curiosidade profissional aí. Exato, Marcelo.
Eu não atendi ninguém que comprou um pet ou que adquiriu um pet, a não ser a minha tia, que é minha tia, não é minha paciente. E felizmente não soube de ninguém próximo que devolveu o pet, porque houve um boom, né, de procura, uma certa euforia, mas, mas foi muito triste ver assim a parte B, né, dessa euforia, das pessoas se dando conta de que não vão conseguir manter aquele laço, ou que o pet é bonitinho, mas ele também exige trabalho, ele envolve gastos, enfim, né? E acho que foi o desespero, né, da solidão e o desespero por carinho, por conforto, que lamentavelmente acabou trazendo uma consequência muito danosa para os pets que foram abandonados, né? Foi muito, muito triste mesmo. E da Marília, nossa, eu não imagino como deve ter sido difícil esse conflito, né? De ter que, pelo bem-estar, né, dos animais, a gente abrir mão deles por um tempo é muito conflituoso. É muito difícil, a gente fica muito dividido, né? Essa é uma situação que é difícil da gente acomodar e ficar em paz, né? A gente sempre tem um pedacinho que está lá gritando, que está sofrendo, né? Muito difícil. Falando um pouquinho mais das perdas, da possibilidade de ir e vir, né, de fazer planos, quantos casamentos, né, foram adiados, quantas viagens foram adiadas, eventos, formaturas, gente, quanta coisa, né, e isso, uau, né, isso quase que nos rouba a alma, né, a alma deseja, a alma quer expandir, a alma quer experiências, e a gente tem que ficar ali se contentando com Netflix ou com, né, inventando cursos, milhões de coisas para tentar se nutrir, né, do que a gente se nutria anteriormente presencialmente. Foi uma troca que não convenceu muito, né? Depois de um tempo a gente vai, não tá tão legal assim, né? Não é assim também, não abraço tape. Eu sobrevivi muito tempo de visitas virtuais a museus e coisas, enfim, eu sou da área de turismo, conhecia pessoas que estavam fazendo essas visitas virtuais, com guias que estavam nos seus locais sem poder trabalhar, e também era uma forma deles terem um ganha-pão, e foi muito legal. Claro que não substitui uma viagem presencial, mas foi bacana. E assim como eu, muitas pessoas fizeram cursos, fizeram coisas interessantes, assistiram também, se enriqueceram, né, de certa forma. Isso foi bacana. Outra perda importante é uma perda ou um fantasminha que nos perseguiu e nos persegue ainda é o medo de perder alguém importante, de alguém querido. Então, isso ficou muito acionado, né? Isso é um medo que a gente tem desde sempre, né? Latente ali. Mas numa situação de crise, como a gente viveu e tem vivido, fica muito gritante. Então, isso realmente perturba e a gente sempre busca uma posição, né, nos pacientes que estão nessa situação, a gente recomenda como psicólogo que vá para uma posição mais proativa. Então, minha mãe, por exemplo, um exemplo, minha mãe, ela é meio relapsa com a máscara, ela já está meio debilitada, então eu tenho medo que ela se arrisque. Tá? Então, o que eu posso fazer em relação a isso? Em vez de ficar ou negando a situação que me preocupa, ou sendo invasiva com ela, como é que eu posso lidar de uma forma que me sinta fazendo o que precisa ser feito e fique em paz, né? Então, assim, enfrentar a situação é muito melhor do que fugir dela ou negar. Então, isso a gente foi convidado a fazer esse exercício de enfrentamento com muita frequência nessa pandemia. E isso tem a ver com cuidar das pessoas que são queridas, são próximas e esse medo que rondou mesmo, né? E por fim, o medo de perder a renda, o medo ou a perda efetiva, né? Teve muita gente que perdeu seus trabalhos e isso também gerou uma crise dentro de outra crise dentro de outra crise. Então, em alguns momentos da pandemia, também os psicólogos que lidam com luto, eles orientaram, a gente orientou as pessoas de, olha, e também, além disso, né, tem que conviver numa casa com, às vezes, pessoas que têm filhos ainda pequenos, de várias faixas etárias, pai e mãe tendo que trabalhar em casa,
mais os pets, e às vezes mais a sogra, né? Por exemplo, muito difícil, né? As questões de vínculos, as questões de comunicação, de relacionamento ficaram também muito atrito, próprio de você estar confinado. Então, a nossa orientação era diminua as crises, ou blinde as crises que você pode evitar. Então, assim, escolher o que você quer lidar, não deixa a coisa crescer e expandir. Quais são as crises evitáveis para a gente ter um pouquinho de paz, né? Então, isso foi muito importante. E dentro dessa perda do mundo presumido também, eu diria que a gente perdeu coisas que talvez não fossem tão boas assim. E isso foi interessante. Eu acho que o resgate da espiritualidade foi um ponto importante, porque nós estávamos numa tocada em geral, né? Estou falando de uma apreciação muito particular minha e do que eu sinto do meu entorno, bastante materialista e bastante com valores de sempre quero mais, sempre preciso de mais, e de uma ambição desenfreada, enfim. Então, esse chacoalhão acho que foi produtivo. E também uma perda de uma certa onipotência, de que a gente dá conta de tudo, de que a gente não precisa se cuidar, na questão do autocuidado, do limite próprio, do que você consegue fazer hoje, qual é a tua energia, qual é a tua disponibilidade para o outro, para si. Então, esses confrontos foram muito positivos também. E isso envolveu os pets, né, também. E foi interessante observar, né, até aproveitando a experiência também do Marcelo, quantos tutores talvez puderam olhar mais para os seus pets do que para si, ou ao contrário, anularem-se, desistirem de si para focar toda a energia no pet. Eu tenho uma paciente que está comigo já há bastante tempo e ela perdeu recentemente o cachorrinho dela, cachorrão, né? Era um golden enorme, lindo. E ela cuidava muito bem dele. E eu sabia que eles tinham uma relação quase simbiótica ali. Mas tudo bem. De repente ela me soltou uma coisa, eu falei assim, gente, que surpreendente. Ela falou assim, eu fazia a comida dele, eu ia no supermercado para comprar as coisas para ele, e daí já que eu estava lá, eu comprava alguma coisa para mim. Ela falou desse jeito. Então, assim, tá tão evidente. E ela é uma profissional muito competente, ela se dedica para o trabalho, não é uma pessoa que não tem uma vida rica, né? Mas, assim, tudo circulava em volta do cachorro. O cachorro que determinava a hora que ela levantava, o que ela ia fazer, que horas ela ia trabalhar, que horas ela ia voltar, se ela ia sair, se ela ia voltar, o que ela ia tomar. Enfim, uma loucura. E quando ela soltou isso da alimentação, eu falei, nossa, mãe, como ele exerceu ao longo desse tempo, e agora, na pandemia, já adoeceu, ficou mais demandante ainda, mais exigente, como ele era o eixo realmente nesse momento para ela. Né? O eixo estruturador da vida. Isso é muito sério. Né? Então, isso na pandemia, quando a gente está tão desorganizado, as coisas mudam tão rápido, a gente tem que se esforçar para se ajustar, para estar minimamente se sentindo potente. Uau, né? É muito tentador que que a gente dê esse lugar para o animal. Ele organiza a nossa vida, a gente vai atrás do que ele precisa. Não é um arranjo muito equilibrado, né? Convenhamos, mas para algumas pessoas isso foi sinônimo de sanidade nesses períodos difíceis que a gente está vivendo. Não sei se vocês têm alguma vivência sobre isso que vocês queiram compartilhar. Então, voltando ao animal como um eixo, às vezes, para algumas pessoas, um eixo central de estrutura e de segurança, o animal, dentro desse quadro, na pandemia, de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta tristeza, o índice, né, de pessoas deprimidas assim explodiu, ansiosos explodiram, as pessoas nunca foram tão medicadas, tudo que estava mais ou menos tamponado ali explodiu de uma forma muito assustadora.
Além disso, as pessoas que se infectaram, que se adoeceram, que saíram da doença, que felizmente sobreviveram, têm sequelas. Então também todo um universo de pessoas que precisam de muito cuidado, que podem adoecer, né, psiquicamente falando. Então, dentro desse quadro de tanta instabilidade e de medo, quem é que responde ao mínimo de previsibilidade, amor, conforto, segurança? O pet. O pet não nos decepciona nesse sentido, né? Ele é previsível, a gente conhece ele, a gente sabe que ele vai abanar o rabinho, a gente sabe que ele vai vir acordar a gente lambendo a cara, que a gente pode estar do jeito que tiver, ele está disponível em geral. Então isso é muito curador, isso é um grande alívio para o psíquico. Tem esse quadrinho, né, que eu já tinha colocado numa outra apresentação com vocês. Também nesse panorama de que as relações ficaram mais conflituosas, especialmente dentro de casa, né? Houve muita separação, houve tem havido ainda, né? Muita separação, muito conflito, muita dor. Então, o pet, ele é de fato, né? É um eixo ali que sempre a gente pode contar. E a gente precisa dessa previsibilidade para se sentir protegido, né? Isso é uma necessidade instintiva que a gente tem, enquanto animais que somos também. E o animal promove isso de uma forma muito potente. Não sei se vocês sentem isso, se essa é a experiência que vocês têm também. Não só de ser um objeto de amor, que a gente ama e a gente exercita, né, essa energia de cuidado e de amor para com ele, mas também de ser amado por ele. Como é importante se sentir amado, né, incondicionalmente. E dentro disso, foi curioso também observar traços muito frequentes, algo frequentes, mais frequentes do que antes da pandemia, de muito apego. Então, assim, tutores com muito apego em relação aos seus animais, e apegos, assim, realmente doentios, na verdade, pensando aqui cá entre nós. Lembro de um caso, claro que existia todo um contexto, nunca esse apego acontece do nada, mas eu acredito que a pandemia, ela deixou mais agudo todas essas manifestações de relação, esses comportamentos que buscam segurança, eles ficaram mais agudos por conta do medo e da insegurança. Então, eu atendi outro dia uma tutora, como eu sou psicóloga do crematório, e às vezes eles me ligam para falar, olha, tenta ver se você consegue atender a pessoa, porque ela está muito abalada. E nesse caso, era uma pessoa que estava com dificuldade de entregar o seu pet para o serviço do crematório. Então, ela estava bem desorganizada, eu conversei bastante com ela. Era uma pessoa que tinha, claro, mil questões anteriores, né, a esse vínculo, mas até eu acalmei ela e falei, olha, tome o tempo que você precisar para se despedir dele. Eu validei tudo que ela estava sentindo, tudo. Fazia 3 dias que ela estava com o animal morto dentro de casa. Então, assim, 3 dias. E eu falei, nossa, negocia com eles podem vir mais tarde, em vez de passar de manhã, passam de tarde. Daí ela falou, você não está entendendo, eu estou 3 dias com o pet aqui. Então, assim, um caso muito excepcional, mas e bem assim bizarro, né, cá entre nós, mas isso não tem sido tão raro assim. Esse é um caso extremo, mas assim essa dificuldade, inclusive de processar a perda, tem estado mais difícil porque as pessoas estão mais mobilizadas e estão com menos recurso, até talvez de elaborar cognitivamente, emocionalmente aquela perda. Então fica tudo muito exacerbado, a depressão fica exacerbada, a ansiedade fica exacerbada. Se a pessoa não tem uma prática de autocuidado, tudo fica muito extremo. Então a irritabilidade, a raiva, é difícil, bem difícil.
Então eu tenho visto bastante esses quadros de lutos complicados pela perda do pet. Sempre houve, né, as relações de dependência, de simbiose, que provavelmente resultam, sim, num luto crônico ou num luto complicado pela perda do pet, mas especialmente esses 2 anos tem sido bastante mais frequente, isso tem me chamado a atenção. E isso me diz que a conexão está ficando muito, muito íntima, muito grudadinho mesmo. E talvez as relações humanas não estejam dando conta do que as pessoas precisam, em termos de conforto, de resseguramento, de segurança, de troca, de incentivo. Algo acontece aí, né? Além de que as relações possíveis estão complicadas, às vezes, e as relações novas estavam meio complicadas. As pessoas não tinham como sair, se socializar, ampliar a sua rede de apoio, a sua rede, o seu ciclo de amizades e de relações, né? Estava tudo muito, muito confinado. Então, bem complexa essa situação. Vamos avançar aqui. Outra coisa que foi curioso observar nesses 2 anos foi um sentimento de muita ambiguidade dos tutores em relação ao seu pet. Então, por exemplo, sem dúvida, coloquei esses bichinhos aqui com essa máscara, sem dúvida os pets foram um grande alento, tem sido um grande alento para todos esses desafios que a gente tem, né? Eles, de certa forma, participam, aliviam, confortam, e isso é muito legal, poder contar com esse suporte emocional, que eles são realmente suporte emocional para a gente nessa época. Mas alguns tutores enfrentaram a perda dos seus pets durante a pandemia. E isso gera grande parte dessa ambiguidade que eu senti. Por um lado, poxa, que difícil eu perder o meu pet justamente nessa época que eu estou precisando tanto, que eu estou tão mexido, que eu estou tão carente. Que duro, né, que ele não possa ser um companheiro meu nesse período. Mas por outro lado, e isso foi uma fala de, acho que todos disseram, poxa, foi duro perder, mas que bom que eu estava em casa, que bom que eu pude me dedicar a ele tanto quanto eu me dediquei, que eu não tive que trabalhar fora. Então, olha que coisa curiosa, e eles valorizando assim, nossa, foi duro pra caramba perder ele. Mas, poxa vida, se eu tivesse na minha vida antiga, eu não teria tido essa chance de estar tão próximo, de cuidar tanto, de estar tão disponível. Então, olha que coisa difícil, né, viver isso. Muito, muito complicado. E essa vivência, mesmo sofrida, eu sinto que ela promoveu lutos mais saudáveis. Porque no final, houve mais possibilidade de despedida, houve mais possibilidade de elaboração dessa perda. Então, isso favoreceu um luto que se processe mais saudável depois. Isso foi legal. Com relação, tem essa senhorinha aqui embaixo, os pets que chegaram, né, na pandemia também. Graças a Deus, os meus pacientes, as pessoas que eu atendi de forma mais pontual, nenhuma devolveu o seu pet, né? Quem adquiriu, com todas as delícias e as dores de um pet novo, com as surpresas e com os desafios. E é muito, muito bacana observar a construção desse vínculo, né? Eu tenho algumas pacientes que estão construindo esse vínculo agora, por exemplo, e quem está em terapia, assim, essa construção de vínculo é muito interessante, até como material de terapia. Eu tenho uma paciente que finalmente se animou a adotar gatos. Ela gosta de gatos. E ela adotou logo 3, de uma vez só. Falei, ai meu Deus, né? Fiquei aqui, mas eu falei, bom, deixa ela aí no movimento dela. Estou aqui na retaguarda, sou gateira também, o que ela precisar, já sei para quem encaminhar, se ela precisar de ajuda. Mas achei curioso, assim, uma semana depois que ela estava com os 3 gatinhos e ela já tinha orientação suficiente para pilotar os 3 gatinhos,
ela trouxe a queixa, e era uma queixa mesmo. Ela falou assim, nossa, eram 3 irmãos. Ela disse, 2 gatinhos, os machinhos, eles são muito carinhosos, eles vêm até mim, eles brincam, a gente se diverte, eles são muito legais. A fêmea, a filhotona, ela só me procura para mamar na minha roupa. Então ela pega, fica assim, mamando na roupa. E ela falou assim, ela só me procura para isso e vai embora. E ela estava incomodada com esse comportamento. Ela não estava entendendo. Então, assim, provavelmente houve uma decepção aí com esse comportamento da gatinha, porque ela não estava entendendo e ela não estava disponível também, de certa forma, para acolher aquele comportamento. Depois, uma especialista em comportamento conseguiu explicar que é um comportamento de confiança, de amor, que provavelmente esses gatinhos foram desmamados antes do tempo, e ela precisava desse contato e desse sugar ainda, né? E eu vou ter sessão com ela amanhã, vou ver como é que resultou isso. Mas é engraçado, assim, as pessoas acolhem os seus pets, mas têm expectativas, e sempre tem expectativas. E às vezes expectativas mais de receber do que de doar necessariamente. Então isso é curioso, assim, a queixa dela. Ela não é carinhosa, ela só vem para sugar. Então, uau, o que isso diz sobre ela, sobre como ela lida com as pessoas também, como ela lida com a vida, né? Como é que ela lida com as frustrações, com o desejo do outro, com a necessidade do outro e os desejos dela. Então é um material muito rico, assim, de terapia. Tem uma tia que durante a pandemia, né, a Sueli conhece, adotou um cachorro adulto que não estava sofrendo maus tratos, mas estava lá meio no quintalzinho ali, alimentado e pronto, né? Enfim, fizeram a ponte no dia do aniversário dela ano passado. Esse cachorro veio para ela, um cachorro adulto, muito amoroso, muito brincalhão, mas um senhor já, ele tem 9 anos, não, 6 anos. Cachorro adulto já mais assentado, né, na energia, mais tranquilo, graças a Deus, por causa da minha tia, que é mais delicada de saúde e de locomoção e tudo. E, então foi muito legal ver a vinculação dos dois. Assim, logo nas primeiras semanas, minha tia falava assim, mas ele não pode ser o centro da minha vida, eu não consigo mais ler um livro, eu não consigo mais ler o jornal, ele não pode ser o centro da minha vida. Daí esse foi o discurso número 1. Depois, agora ela dorme com ele, quando tem trovão, ela leva para a cama, imagina, nunca ia para a cama, ela cozinha para ele, adora fazer comida para ele, enfim, super cuida dele, e agora ela fala, é o amor da minha vida, onde ele estava, então assim, virou totalmente, foi muito engraçado, porque ela estava bem resistente na vinculação, em algum momento ele ficou doente, e ela usou essa expressão, achei tão engraçado até, me chamou a atenção que eu acabei escrevendo nesse E aí Bicho, eu escrevi esse último texto foi sobre isso. Ela escreveu assim, no dia que ele ficou doente, que ela ficou bem preocupada. Ela falou assim, nossa, agora que eu me apeguei ao bichinho, ele pifa. Então, achei tão engraçado, ela foi muito espontânea, né? Mas olha quanto investimento emocional no bichinho, né? No cachorrinho. E ele tá bem, tá ótimo, tudo superado. Mas, assim, esse tecer dessas relações de expectativa, de atender o outro e de ser suprido também pelo outro, né? Beth falando, é muito curioso. E eu acho que quem adotou na pandemia, quem teve um pet que adoeceu na pandemia ou que faleceu, teve uma pista de provas muito interessante para rever o quanto disponível para o outro mesmo, o quanto ainda está muito autocentrado no atendimento das suas necessidades. Nossa, é muito, muito rico como exercício de observação. E alguns, só um parênteses aqui, para alguns comunicadores e para algumas pessoas que trabalham também com comportamento animal, a gente até questiona e gosta de fazer refletir por que escolher um animal e não o outro, por que escolher fêmea e não macho, o que está por trás dessas escolhas?
Então, também são elementos muito importantes e ricos, né, de autorreflexão e de autoconhecimento. Vocês tiveram alguma vivência de ambiguidade, assim, em relação aos pets nessa pandemia? A Marília trouxe uma grande, um grande conflito aí, né, no cuidado dos pets. Alguém mais lembra de algum caso para dividir aqui, interessante? E, por fim, a gente tem a questão da ansiedade de separação. Diga. Eu não tenho pets, tá? Mas eu acho muito bonitinho, bacana, mas eu não tenho, porque eu não paro em casa e a judiação deixar, assim, não ter tempo, não dar atenção que o pet precisa. Agora, você fez um comentário que me deixou assim, você falou, o que será que é para reflexão? O que faz com que uma pessoa opte pelo animal macho ou pela fêmea? Muito, muito boa pergunta. Eu não estou vendo o teu nominho aqui. É Cris, Patrícia. É a Cris. Oi, Cris. Obrigada. Não tava conseguindo ver. Cris, ótima pergunta. Sim, isso é muito interessante porque sempre as nossas escolhas têm a ver com projeções e com movimentos inconscientes. Então, às vezes a gente escolhe macho ou fêmea por uma questão de uma projeção positiva ou negativa. Então, é curioso, assim, como as pessoas às vezes são muito categóricas. Eu quero um macho ou eu quero uma fêmea. Então, assim, qual será a representação interna daquela pessoa do masculino, do feminino? O que está ali junto com aquela escolha? Né? Além, claro, existem alguns mitos ou alguns preconceitos do tipo, o macho é mais manso, a fêmea é mais bravinha, ou é mais territorialista, ou vice-versa também, a gente não sabe. Mas é muito interessante em termos de autoconhecimento as pessoas reverem as suas representações internas do gênero. E até é engraçado, é curioso isso daí, porque a gente, sem querer, a gente realmente acaba projetando no animal questões, né? E aí, por isso que também é importante, é um exercício muito bacana para a gente que tem animal, ou quem puder observar, de respeitar como eles funcionam, não como a gente funciona. Então, por exemplo, eu tenho 3 gatos. A primeira era a fêmea, a mais velha, depois veio o macho, depois veio a pequenininha, que é fêmea também. E eu lembro que no começo, né, da minha vida com eles, eu projetava para eles uma ordem moral que era minha. Então, por exemplo, eu pedia que o macho respeitasse a fêmea mais velha. E essa era uma projeção minha. Ele tem que ser cavalheiro, por exemplo, né? Era totalmente inconsciente. Mas eles estavam seguindo uma ordem que é uma hierarquia deles. Né? Primeiro ela, depois ele, depois a pequenininha. Enfim, eles estavam ali numa ordem que era deles, que era natural. E eu estava impondo uma crença humana, né? Tem que ser gentil, ela é uma dama, né? Enfim, não lembro exatamente o que era, mas eu lembro que depois eu caí em mim e falei assim, nossa, mãe, o que eu estou fazendo, né? Estou projetando coisas nesse macho. E às vezes às vezes não, fatalmente, né? O que a gente enxerga no outro, a gente tem dentro da gente também. Então, quando a gente enxerga uma fêmea assim, assim, assado, o que a gente está fazendo? A gente está idealizando ela, a gente está vendo ela mais ou menos como ela é, ou a gente está vendo partes nossas projetadas no animal, seja fêmea, seja macho. Então, é muito rico, assim, como a gente pode pensar toda essa informação e levar para dentro para refletir o que isso diz a respeito, o que isso diz respeito a nós.
tá? Então, espero ter respondido. Não é uma resposta fechada, é uma resposta que é super ampla e convida realmente a uma reflexão. Então, assim, desde a aversão, desde uma restrição, né? Eu quero isso, não pode ser outra coisa, né? As pessoas às vezes são muito categóricas, então isso é importante investigar. Por que dessa rigidez? Será que o teu amor e teu cuidado é muito condicional? O quanto você está de fato aberto para o outro como ele vier, né? Isso acontece muito também quando o pet falece e rapidamente o tutor quer um novo pet. E aí ele joga em cima do novo pet um monte de expectativas, de que ele seja amoroso como o outro era, que ele seja brincalhão como o outro era. Ele ocupa esse espaço, né, da forma que ele preenche o tutor, da forma que o outro preenchia. E isso é injusto com o animal, que ele vem com outra personalidade, com outra carga genética, com outra característica. Então, também o que isso diz sobre nós, né, da nossa disposição de acolher o outro como ele vem. Bom? Mais perguntas? Patrícia, Oi. Sueli falando, eu tenho uma colocação de ordem meio metafísica. Enfim, existem linhas que dizem que os animais absorvem a energia do meio ambiente e, portanto, podem se adoecer, né? Também se diz que, por exemplo, é bom ter gatos em casa porque eles absorvem a negatividade, a carga negativa do meio ambiente. Qual é a sua experiência nesse sentido? Tem fundamento? O que você observou, não apenas durante a pandemia, mas durante a sua investigação nesse trabalho? Essa relação espiritual entre o ser humano e o animal. Uhum. Obrigada pela pergunta, Sueli. É muito interessante e muito pertinente. O que eu observo, assim, tem uma vertente que está crescendo muito no Brasil, que é a visão sistêmica, que faz uma correlação muito direta e às vezes eu acho perigosa, no sentido de ser muito fechada, de que o animal adoece exatamente porque o tutor está correndo perigo ou ele não está cuidando de si. Eu acho isso muito perigoso, porque isso carrega depois para o tutor, seja no luto ou depois, uma culpa gigantesca. E não ajuda. O que eu sinto e o que eu observo é que os animais eles participam da dinâmica. Eles participam, eles estão ali imersos naquela construção das formas de pensamento, das energias, dos sentimentos, das emoções. Então, eles absorvem de certa forma, sim, porque eles estão participando. Assim como as plantas também participam, né? Tem lugares que as plantas estão super bem, tem lugares que as plantas não vão para frente. Por que será? Vamos olhar para isso, né? Agora, é muito curioso, isso é quase matemático, e aí é a estatística que eu estou falando, né? É quase matemático que o tutor tem fisicamente, normalmente tem uma correlação, isso quem for veterinário pode confirmar, mas eu tenho observado que existe uma correlação da enfermidade ou da desarmonia do tutor com a equivalência no pet. Então é quase matemático, impressionante assim. Tem uma dor na lombar, né, o animal manifesta. Tem um problema de ouvido, o animal manifesta também. Existem muitas explicações para isso, mas assim, é fato, isso realmente é comprovável. Então, eles, no mínimo, eles participam. Né? Por isso que é uma boa ideia, quanto melhor a gente tiver, melhor eles vão estar também. Faz sentido essa resposta? Faz todo sentido. Todo sentido. Obrigada. E dizem que os gatos, de fato, eles têm uma capacidade de transmutar energia, ou seja, de processar. Por isso que, teoricamente, disse que eles dormem até 16 horas por dia, porque eles estão nesse movimento de autolimpeza. Eles são autolimpantes nisso também, né? Então, talvez sim, talvez não. Eu acho que também, sinceramente, eu sinto que cada animal tem uma missão com a família ou com um tutor.
Então ele vai seguir aquela missão, vai cumprir aquilo, e depois que se cumpriu, e tendo ele consciência ou não, mas eu acho que nível de alma eles têm, eles partem. Ou eles partem partidos assim de morte de fato, ou fogem, ou acontece algum acidente, algo assim. Então isso eu tenho observado também. Mas são parceiros de jornada, e eu acredito que eles escolhem estar com a gente também. Então, eu particularmente eu agradeço muito os meus gatos, porque eles estão aqui comigo, eu tenho certeza que porque eles querem, não só porque eles dependem de mim como tutora, mas porque eles querem estar aqui. A hora que eles forem embora, é porque eles precisaram, ou porque eles quiseram, ou porque já fechou a ciclo, e está tudo certo. Eu vou lidar com o meu luto lá. Mas eu acho bacana a gente pensar, né, qual é a nossa missão com eles e qual é a missão deles com a gente. Também isso enriquece a convivência, né, bastante, eu sinto. E por fim, a questão de ansiedade de separação. Isso mais ou menos no ano passado, meados do ano passado, começou a se falar já, quando a gente estava preparando uma volta para o mundo, né, presencial, lá por novembro, mais ou menos. Então já tinha bastante gente preocupada com essa questão de ansiedade de separação dos pets em relação aos tutores, e isso foi para trás de novo, né? Porque em novembro já veio, enfim, outra onda e a gente teve que voltar para trás. Mas agora eu estou observando sim, e os pacientes estão trazendo essa ansiedade de separação, tanto por parte dos pets, que já não se acostumam mais a ter seus tutores depois de tantos meses, né? Juntinhos, grudadinhos, ter os seus tutores longe, então eles estão sofrendo, estão em sofrimento, e também os tutores, que ficam preocupados, que ficam querendo saber, que ficam muito inquietos, ficam às vezes até com um ataque de pânico de estar longe de casa. Então essa é uma transição que, se possível, deveria ser feita com muita calma, de uma forma paulatina. Eu sei que nem sempre é possível, né? Quem estuda já teve que voltar para as aulas, não dá para negociar. Mas, se possível, fazer essa transição de pouquinho a pouquinho. Alguns animais precisaram ser medicados, ou estão sendo medicados, ou estão em tratamento, e os tutores também. Então, esse aconchego desse mundo conhecido, desse carinho e dessa convivência está tendo que ser transformada, né? Então é uma fase difícil também. Não sei se alguém que tem pet, que está aqui assistindo, tem alguma sensação assim também. Como é que está processando isso? Em geral, a ansiedade de separação se percebe mais, pela minha experiência, mas gatos também sentem bastante. Alguém tem alguma experiência para compartilhar? Oi, Patrícia, tudo bem? É Marisa que fala, tudo bom? Oi. Eu vou partilhar uma... Oi, Marisa. Tudo bom? Eu vou partilhar uma situação não minha, é uma amiga que tem gato e que quando sai para viajar, e quando ela tem dois gatos, quando ela volta, os gatos ficam tão irritados com ela que não ficam próximos no início, ficam ainda como quem diz, vou dar um gelo nela, não gostei do jeito que me tratou, e até passar um tempo aí conseguir voltar ao convívio anterior que tinham. São dois gatinhos, um macho e uma fêmea. Principalmente a fêmea faz isso. Muito engraçada essa reação, né? E bastante comum, viu? Eles dão gelo mesmo, eles expressam, né, esse inconformismo, esse protesto. É uma forma de protestar. Não gostei, não foi legal, né? E os cães também fazem isso um pouco, fazem menos, né? Os gatos são mais firmes desse lado, né? O cachorro daqui a pouco tá abanando o rabo, não se aguenta, né?
Mas os gatos, eles ficam ressentidos também, né? Mas, e aí vai de cada dupla, né? Ou cada tripla aí, cada turminha aí, né? Cada relação de tutor com o animal, poder resgatar essa aproximação de uma forma mais rápida ou mais tranquila. Quais são as estratégias de reaproximação? E tem umas charges assim, engraçadas, uns memes, que recomendam que a gente converse com os animais, que a gente informe que vai sair, que vai voltar, que a gente visualize saindo, que a gente visualize onde a gente vai estar e que a gente visualize a gente voltando. Transmitir isso para o animal, de alguma forma, para ele se acalmar, que ele não está sendo abandonado, que daqui a pouco eu volto, que eu preciso sair. Então, são recursos que também agora estão sendo muito estão mais disponíveis para as pessoas usarem. E que é bacana desenvolver essa conexão com o animal e até a questão da telepatia, né, de fato, que também como um recurso de conexão à distância. Não precisa estar fisicamente grudado, você pode estar conectado no coração. Então, quais são os recursos de você enviar, por exemplo, a tua intenção amorosa para o animal, ou de você abrir um canal se você tem treino ou se você tem facilidade para se comunicar com ele. São recursos bacanas, interessantes e muito úteis nesse momento que a gente está lidando com a separação e com a distância. Mais alguma colocação, mais alguma ideia? Nesse Eu sentido queria... Ah, não, pode falar. Eu já falei. Não quer falar, Sueli? Pode falar, depois eu falo. Tá, eu queria trazer uma outra modalidade de separação que eu vivi. Eu vou tentar ser sucinta. Bom, na minha casa sempre teve bicho, né? Na casa da minha infância, cachorro, não sei quando, ou depois que morreu, ou depois de muitos anos, cachorro, a gente passou a ter gato. E a gente tinha um gatinho. Digo a gente que assim, eu e minha filha, que é jovem e não está morando no Brasil. Em 2015, eu estava sozinha e eu fui para o litoral. E levei a gata. Era uma gata que chamava Lua. Cheguei lá, que eu costumava chegar umas 10 da noite, e o fato é que 3 rapazes que estavam do outro lado da avenida, que tem um riozinho no meio dessa avenida, no Guarujá, rapidamente vieram e, por uma circunstância do meu carro, obrigava a abrir a porta, né, destravar, eles me puseram para fora do carro e não estavam com arma nem nada, mas, enfim, levaram o carro. E eu fiquei tão... Isso era na frente do prédio, eu ia descer para pegar a chave, porque não estava comigo por uma circunstância. Então, assim, eles levaram o carro e eu fiquei tão atarantada que eu nem falei, ai, tem um gato, olha o gato, né? Tinha lá a sacolinha do gato e a gata deve ter se colocado embaixo do banco e tal. Bom, depois, certamente, eu logo chamei a polícia, eles me ajudaram no dia seguinte, fui na delegacia, e o dia seguinte veio o carro, não demorou. E não veio o gato, certo? E aí, não sei se na delegacia me falaram, a senhora faz um cartaz falando do gato, mostra o gato, dá telefone. Eu sei que a gente fez isso, voltou lá depois, foi nas zoonoses lá, foi no canil, né, sei lá como é que chama, que tem lá no Guarujá. Agora, a questão é que a gata foi-se. O carro, ok, tiraram tudo que tinha tablet, tinha 1000 coisas úteis e boas para eles, mas a gata não, né? E fiquei muito, muito triste, sentindo culpada, certamente, né? Não sei se teria dado certo, se teria acontecido alguma coisa se eu tivesse falado, o gato, tira o gato, tem um gato aí, não sei, mas não deu. E isso. Depois, isso foi em 2015, foi acho que em janeiro, 25 de janeiro, feriado, e passaram uns meses, nós, né, fomos nas zoonoses em São Paulo, e aí decidimos que íamos pegar 2 gatos para ficarem
um fazendo companhia para o outro. Felizmente, eu tenho os dois até agora. Mas, assim, essa perda e essa circunstância, né, é muito, muito desagradável, né? Mas, assim, eu um pouco me desculpei porque foi alguma coisa tão inesperada que não deu para eu ter essa racionalidade de falar, tem gato, uma gata aí, deixa a gata, tira a gata, seja lá o que for. Fiquei preocupada como é que ela se virou, se logo depois ela fugiu deles, como é que se virou, porque o carro foi encontrado num bairro, num lugar lá do Guarujá, bem distante. E isso. Nossa, Vânia, que história, que perda dura essa, né? E que perda dura também no sentido de você não ter certeza do que aconteceu com ela, né? Caramba, isso podia ter te trazido um luto bem complicado, né? E sinto muito mesmo, que experiência dura para você, difícil, né? Demais. Talvez naquela época, uma coisa que daí fica como recurso, né? Para uma eventualidade, existe a ideia, por exemplo, da comunicação intuitiva ou telepática com o animal para saber onde ele está, para saber como ele está, para saber como, se de alguma forma ele pode ser alcançado, a gente descobrir onde ele está e resgatar e tudo mais. Mas na época você não tinha como saber. E que difícil, ainda bem que você tem os seus outros dois e que tá tudo bem. A Lua, sei lá, difícil mesmo, né? Caramba. Não faço ideia de como é que você processou tudo isso, né? Putz, Custou, enfim. Só, bem já que eu estou complicado. falando, e antes de deixar a Sueli falar, vou dizer outra coisa. Falou que tem gente para quem o animal organiza a vida. A minha experiência agora com esses dois, eu fui pegar nas zoonoses. A gente queria um gato preto, mas na zoonose aqui em São Paulo, em Santana, adjacências, se tem numa gaiolinha 2, você tem que pegar os 2. Se tem 3, você tem que pegar os 3. Você não pode dizer, eu quero esse pretinho. Eles vão deixar, ou eram gatos irmãos, ou foram encontrados juntos. Deve ter alguma circunstância que eu nem perguntei. Também tem cachorros lá, mas a gente foi para pegar o gato. E a minha filha pôs o nome de Pudim e Geleia. A gente gosta muito de docinho, né? E era um macho e uma fêmea, nem sei se na época a gente escolheu, e estão aqui. Para mim, a minha experiência é um pouco diferente. Eles desorganizam a minha vida. Eles não organizam a minha vida. Porque eu tenho sempre que estar pensando, toma mais tempo, é dar comida, limpar a caixa de areia. Quando eu vou para o Guarujá, agora eu tomo mais cuidado, também agora é diferente o carro e o jeito de abrir tudo. Nossa, é uma luta para botar na caixinha e levar. Até tem uma caixona, uma sacola grande para irmos os dois juntos, especialmente a fêmea. Ela se sacode inteira e eu não consigo pegar. Eu só consigo botar ela lá se tem mais gente para fazer isso, né? Mas, enfim, eles chegam a atrapalhar a minha vida. Felizmente, eu tenho um porteiro da noite que tinha um gato, ele que deve estar em luto, porque o gato ficou doente, ficou com câncer, ficou, sei lá o quê, não faz muito tempo morreu, mas ele vem gentilmente cuidar, dar comida e tudo mais aí para os dois gatinhos, que são muito diferentes, né? E mesmo castrados, porque na zoonose você pega castrado, o macho vive dando em cima, querendo frunfunfar com a fêmea, e eu fico aflita porque eu não tenho como ajudá-lo, queria fazer cópula, não tem problema. Mas ela não sabe, ele não sabe, eles não viveram com bichos, não sei. Eu fico pensando como é que bicho aprende a fazer cópula, né? E ela é guerreira, ela se defende, porque diz que mesmo castrado tem alguma coisa que fica internamente, né, na cabeça, no cérebro, não sei aonde, que não corta para o macho completamente esse impulso dele, né?
Mas essa é a parte engraçada. Tá bom. Que bom que essa parte engraçada, eu espero que o atrapalho seja criativo, seja terapêutico para você, apesar de eu sei que deve ser meio incômodo de vez em quando. Sim. Sueli? É só uma experiência que tem a ver com o que a Patrícia falou a respeito de comunicação intuitiva e missão, né? O animal tem uma missão com a gente. Na nossa família, nós sempre tivemos cães, nunca tivemos gato. Eu já te contei essa história até, né, Paty? Foi uma experiência muito marcante, porque houve uma época que meu pai ficou hospitalizado por longo tempo. Foram 2 meses no hospital, uma cirurgia enorme, um tratamento enorme, com algumas complicações. E a gente estava ali meio, né, triste, sem a presença do meu pai na casa. Aí apareceu esse boêmio. Minha mãe falava o boêmio, o Fumaça, nós demos o nome, porque ele era cinza e branco, né? Logo em seguida, depois que ele apareceu, o meu irmão foi operado também. E minha mãe ficou com ele. E eu fiquei sozinha naquela casa enorme. E o Fumaça foi a minha companhia. Ele não me deixava em paz. Se eu queria dormir, ele pulava em cima de mim. Ele me fazia rir. Enfim, ele causou um reboliço na casa tão interessante que quando meu irmão voltou do hospital, minha mãe ficava com o gato no colo. Ela que nunca teve gato, né? E esse Fumaça desaparecia de vez em quando. E eu o chamava em pensamento e ele voltava. Eu me lembro vividamente. Uma vez que eu disse a ele, ó, volta para casa que nós estamos preocupados. Imediato, o gato reapareceu. A minha mãe falava, é a volta do boêmio, né? Então, depois que meu pai voltou do hospital, logo em seguida ele foi atropelado, infelizmente faleceu, e eu fiquei com a nítida sensação de que aquele gato veio para cumprir uma missão na nossa família. Eu sei disso, porque depois disso eu tive uma visão com ele, na qual ele estava bem, era um gato já bastante, para quem acredita, eu acredito, bastante evoluído na escala animal, e que tinha cumprido a missão dele, de trazer conforto à nossa família. Então, só para complementar, eu acredito nessa missão, né, que os animais têm com o ser humano. Linda essa história, Sueli, eu não canso de ouvir, né? Eu gosto muito de sempre que você conta, porque é muito inspirador e muito claro, né? Muito claro como ele chegou, muito claro quando ele saiu e o porquê, e essa construção de significado que você deu também é muito bonita. E a gente é curioso como a gente percebe, né? Não sei quem é veterinário aqui, que é sensível também, que percebe claramente também como tem animais que demonstram mais maturidade, equilíbrio, né, nas emoções e nas suas demonstrações, parecem mais maduros, mais evoluídos, e outros que são mais crianções, né? Quem trabalha com animais no nível espiritual percebe que eles têm naturezas diferentes, existem os guardiões, existem os que estão para nos ensinar ou para aprender com a gente. Existem os cristalinos, que são os animais que uma alminha que está aqui para calibrar as energias, eles são muito sensíveis. Tem os grandes mestres, que esses são os top evoluídos. Então acho que tem umas 5 categorias aí de alminhas, assim como nós, né? A gente tem sem rótulos, mas assim existe uma escala mesmo, né, de evolução, e eles também têm. Então é muito lindo. Fumaça certamente era um mestrão, né? Um super mestre aí, pelo jeito. Muito bacana. Mais alguma pergunta? Acho que tem, a Miriam tem uma pergunta para você, mas antes disso eu queria perguntar a você se você se sentiria à vontade de compartilhar a tela como um todo, ou você tem mais diapositivos para serem apresentados? Porque a gente está vendo só, eu acho que todo mundo está vendo só algumas. Ah, entendi. Vamos lá. Bom, esse aqui é o último slide, então vamos. Eu também quero ver a carinha de todo mundo. Enfim.
Deixa eu interromper aqui. Também fico meio aflita de não conseguir ver todo mundo. Peraí. Pronto. Estamos todos aqui, né? Somos 15. Ótimo. Patrícia, antes de eu quero fazer um relato para você, mas antes disso eu queria pedir desculpa que eu tive que me ausentar uns minutinhos aqui e perdi. Quer dizer, não perdi porque depois vai ter um vídeo e aí eu vou esperar essa fala toda sua que está muito, muito, muito gostosa. Mas eu lembro que da outra vez eu tive a possibilidade de também fazer um relato. Nós somos uma família de muito animal, né? Começando pelo Marcelo, que é nosso irmão e é veterinário, e todos nós assim amamos bicho de uma maneira geral. É uma coisa assim super tá dentro da gente, né? Embora aqui hoje atualmente no apartamento aqui a gente não tenha mais cachorro, mas uma das nossas cachorras tá com o Marcelo na praia, né? Uma Golden chamada Liz, que está lá com ele na praia, mas ela é daqui do apartamento, né, da mamãe. Nós perdemos a mamãe em junho do ano passado, né? E a ligação era muito, muito forte conosco e com o pet também, com as cachorras. E como chegou a pandemia, eu e Marília não podíamos sair com elas na rua, né, para poder fazer as necessidades, aí nós, contrariamente ao nosso coração, nós pedimos que o Marcelo levasse para a praia, para ficar com ele lá na nossa casa da praia, para poder não deixar a cachorra, né, ficar presa por conta disso, né, da pandemia. E foi interessante que quando a mamãe não estava, eu já tinha contado da outra vez o relato da outra cachorra que ficou com o papai quando o papai também não ficou bem, né? Isso eu já tinha feito na outra reunião com você. E agora com a mamãe foi assim, a mamãe passou um final bastante complicado, onde ela foi perdendo mobilidade, ela foi perdendo aos poucos e foi ficando mais tempo sem se movimentar. E o Marcelo teve uma oportunidade de, quase no finalzinho da vida dela, de vir para São Paulo e ficar conosco mais do que 15 dias aqui. E as cachorras vieram junto, as 3 Goldens vieram para cá e embora a gente estivesse muito, muito, muito triste com a situação da mamãe, essas Goldens vieram exatamente complementar uma falta de perda que a gente estava aos poucos sentindo que a mamãe estava indo, mas elas vinham exatamente para poder fazer esse resgate para nós, né? Para estar do nosso lado, para estar nos acompanhando e para nos dar a alegria que todos nós temos, né, de tê-las. E foi muito engraçado que, quase nos finalmente, a mamãe ficou na cama e não levantou mais. E era muito interessante assim, se a mamãe estava sozinha, elas não entravam no quarto. Mas se uma de nós íamos para o quarto para ver como é que ela estava, se estava alguma coisa, a primeira coisa que elas faziam era entrar no quarto e ficar embaixo da cama da mamãe. E ali elas ficavam o tempo todo, principalmente a Liz, que era nossa, que estava com a gente aqui, ela tinha essa coisa. Eu até tenho uma foto que me emociona muito, uma vez nós no quarto, e elas embaixo da cama da mamãe, deitadinhas ali, quietinhas, assim, como elas estivessem participando, não, elas estavam participando da situação e estavam lá para nos proteger e principalmente a ela também. Isso é uma coisa muito, muito, muito gratificante para todos nós, da família. É isso. Poxa, sinto muito pela perda de vocês, que duro, né, Marília e família, que duro mesmo e que mistura de sentimentos, né, de ter elas por perto, de poder receber esse suporte mesmo, né, afetivo, emocional e energético delas, da Liz, né, especialmente, que tinha essa conexão importante, né, com tua mãe. Caramba, que experiência intensa, né, que intenso mesmo, e que é bonito como você descreve, como foi delicado ao mesmo tempo, né? Muito, parece sutil, muito amoroso, muito delicado. Que bênção, né? Ter esse suporte todo, peludinho, né? E afetivo, assim, num momento tão
difícil, né? Tão frágil assim. E elas, só uma curiosidade e uma pergunta, né? Elas, como é que elas processaram, o Alice especialmente, né? Essa perda da tutora principal dela. Você sabe que você estava falando? Ela ficou muito mal. Então, como é que ela ficou? sabe que você estava falando, conversando com a gente agora, nesse minutinho? E eu aqui na minha cabeça falei assim, peraí, e quando a mamãe saiu daqui? Porque nós estávamos tão envolvidos com a situação, tão emocionalmente envolvidos com a situação, né? De ver a mamãe ser retirada daqui, de sair, de ser levada, aquela coisa toda, que eu deixei de prestar atenção nas cachorras. Eu não sei se as minhas irmãs prestaram atenção, se o Marcelo, que tem um feeling muito maior do que o nosso com essa questão dos animais, se ele sentiu alguma coisa. Talvez ele possa falar alguma coisa nesse sentido, mas eu estava muito mexida, então eu acho que eu não tive a possibilidade de vivenciar essa situação. Você tem, Marcelo? Particularmente delas, né, ou mais da Lisa, aí que era mais companheira da mamãe, eu não senti nenhuma mudança comportamental, alguma coisa assim que chamasse a atenção. Eu acho assim, eu não sei dizer, eu não sei se a Patrícia tem muito a falar sobre isso, né? A gente já assisti filmes, né? E são filmes lindíssimos e a gente já teve, né, mensagens que chegam no nosso celular de cachorros que, por exemplo, pulam dentro da ambulância ou que ficam esperando o dono sair 3 dias do hospital, o cachorro fica na porta esperando, não sei o que. E são coisas realmente que emocionam a gente, né? Então existe, eu sei, né? Existe aquele filme que o cachorro, a pessoa morre, né? O dono, e ele fica em cima do túmulo da pessoa, né? E fica anos, meses e meses lá, né? Então existem alguns casos particulares que nos chamam muito a atenção, mas eu acho que é sábio também eles não se apegarem às pessoas também. Eu não sei se existe isso, Patrícia, de cachorro, lógico, a ligação está lá enquanto existe, né? Mas quando a pessoa sai, o que eu sinto é assim, ela embora elas sejam muito ligadas a nós, mas elas são muito mais ligadas entre elas, a relação delas, né? Então eu acho que às vezes essas coisas acontecem quando é um dono e um cachorro só. Mas no caso delas, que são 3, e elas são muito unidas, né? E inclusive foram 2 anos antes da mamãe falecer, foram 2 anos que elas já estavam juntas aqui em Bertioga. Então, eu acho que isso, não sei se isso é uma explicação por elas terem essa formação, né, de matilha ou de estarem juntas, não sei o quê, se isso ajuda a um desapego também da pessoa, né, que ela estava muito acostumada. Eu acredito que deve ter um pouco de tudo isso que eu falei aí, Patrícia. Eu não sei a sua visão sobre isso, a sua experiência. Uhum. Sim, Marcelo. Eu também acredito que os animais têm os recursos deles, inclusive a matilha, para se organizar mais rápido. De fato, a Liz não tinha o contato nos últimos tempos tão frequente, né, com a tutora principal, com a mãe de vocês. Então, talvez essa questão do apego ficou meio diluída e ela tinha outros suportes, né, para enfrentar isso. E talvez ela não tenha sentido tanto assim. Concordo com você que um tutor e um pet, quando um dos dois morre, né, quando o tutor morre, realmente ele deve ficar mais desamparado,
Mas assim como a gente pensa no luto da criança, a criança que perde um dos pais, o que importa mais além da perda em si, como a criança vai processar, mas e o depois? Que suporte é dado a essa criança? Eu imagino que com os pets também. O que se faz com eles depois? Mas, em geral, eles processam muito mais rápido, muito mais rapidamente do que a gente. Porque eles também não têm essa carga mental de pensamentos e de pesar que a gente tem num conteúdo muito mental. Eles sentem sim emocionalmente, podem ficar abatidos um pouquinho, ficar sem fome uns dias, ficar meio triste, uivar, né, vocalizar que sentem falta, procurar pela pessoa, mas eles em geral processam bem mais rápido que a gente. Mas tudo depende também, eu acho que aí é importante também ressaltar, da qualidade do vínculo. Tem vínculos que... Obrigada, Cris. Obrigada por participar. Está se despedindo, precisa ir. Tudo depende do vínculo. Eu li esses dias, não sei se já compartilhei com vocês, uma história que fala, é um livro de um pesquisador que fala das conexões entre tutores e animais, e ele ressalta, ele trouxe uma história que eu achei muito incrível, assim, de um tutor, era um senhor que tinha um problema de coração, ele teve um infarto fulminante, isso era uma cidade bem pequenininha dos Estados Unidos, então ele foi hospitalizado e ficou 2 semanas lá lutando para viver, e o pet em casa, o cachorro muito inquieto, muito triste, assim, visivelmente conectado ao tutor. E a família indo e vindo, né, do hospital e tudo mais. E aí depois de 2 semanas, esse homem faleceu. E a família foi, né, pro enterro, pro velório, pro funeral, enfim. E quando voltaram para casa, o cachorro tinha dado um jeito de fugir. E eles ficaram intrigados. Eles falaram: nossa, mas o que aconteceu com esse cachorro? Onde ele foi? E aí foram no cemitério e o cachorro estava em cima do túmulo. Então ele captou de alguma forma que o tutor, que era o principal, né, principal apego dele, principal conexão, tinha falecido e foi atrás. Era uma cidade pequena, mas de qualquer forma ele teve que usar o instinto dele, o faro, não sei, né, exatamente o que, mas para encontrar o seu tutor morto. Então daí, enfim, essa foi uma história muito incrível, assim, dessa conexão de que enquanto ele estava doente, de alguma forma esse cachorro que estava encolheu foi atrás. Então esse é um relato que está descrito aí na literatura, acho bem interessante, entre outros. Então, tudo depende da qualidade realmente da conexão. Algo mais, pessoal? Dúvidas, perguntas, reclamações, queixas? Acho um pouco difícil essas 2 últimas qualificações aí. Reclamar de quê? Né? Mas eu queria, não sei... Que bom, esse é vício de treinadora. A treinadora sempre pergunta isso. Mas nos dá liberdade, né, da gente poder conversar maduramente sobre esse aspecto também. O que me chamou a atenção e eu gostaria, e enfim, de ouvir um pouco do seu comentário diante da experiência, e também por um aspecto que não é bem assim, eu não sei nem se eu acredito muito nisso ou não, no aspecto total do que eu vou dizer. Eu esqueci o nome do filme da Netflix, que eu até já assisti por 2 vezes, assim, embora eu tenha o roteiro dele todinho na cabeça aqui de lembrança. Richard Gere? Não é esse, mas ele é todo em cima da história de um cachorro que ele tem 4 vidas. Tá. Se não me engano, chama até 4 vidas, tem alguma coisa no título dessa forma. Então o foco é na morte, nas funções que cada um dos cachorros que renascem no que primeiro foi o foco que começa a história, e aí ele conta os aspectos que ele vai desenvolvendo nas vidas que ele tem. E me causou uma curiosidade em saber disso.
Paralelamente a isso, e talvez o Marcelo possa nos ajudar melhor aí nos conteúdos mais abrangentes, a gente teve contato com um grupo espiritualizado também, que estuda, faz uma série de coisas, e uma dessas pessoas, aliás, o responsável pelo grupo, chegou a manifestar uma vez numa palestra, dizendo que eu não sei se é restrito ao cachorro, como no reino animal, mas que os cachorros, eles não têm tempo de permanência pós-morte. Quando eles morrem, na sequência, eles já estão incorporando em outro cachorro. Né? Quer dizer, eu não sei, quando eu escutei isso também uma vez dessa pessoa, mas não foi uma coisa que era o centro do que ele estava comunicando, então eu não sei se isso é uma regra em geral, eu não sei se isso, como processo evolutivo de um reino todo, que eu acredito piamente nisso, né? Estamos juntos nessa grande jornada, né, de evolução da vida como um todo, quer dizer, o reino animal e os animais e nós, humanos. Mas eu sei que você tem todo esse lado mais desenvolvido, eu não sei se você tem algum detalhezinho em relação a isso, algum comentário a respeito. Marília, esse é um assunto fascinante assim, para mim. E o que eu tenho são os relatos de pacientes que fazem comunicação intuitiva ou que recebem cartas psicografadas dos seus pets, né, de pets falecidos, aqui no caso. Então, existe às vezes, sim, muitas vezes, a maior parte das vezes, um lapso em que o animal, ele fica, pelo que eles trazem para mim, eles ficam em tratamento, então existe quase que um hospital no mundo espiritual, onde eles ficam se recompondo até das doenças, das dores que eles tinham, e vários deles, e isso é uma coisa que eu ajusto muito com os pacientes que querem fazer a comunicação intuitiva, e vários deles, em geral, estão muito ansiosos para saber, ele vai voltar para mim, vai voltar para nós, para nossa família, e de 10 pets que são acessados dessa forma, 9 dizem que não sabem, ou que eles não têm permissão para dizer, ou que eles ainda não sabem. Então, existe um lapso de tempo nosso, né, terreno, mas existe um lapso em que eles são preparados ou eles estão sendo cuidados e que eles ainda não sabem qual é a próxima missão, a próxima aventura deles. Não tenho a informação de que seja tão rápido assim, mas é um tempo espiritual que a gente não pode mensurar com a nossa referência terrena, né? Mas existe o que eu acredito também, e acredito que vocês também, né, creiam, que existe um propósito evolutivo. Então, assim, o animal pode ou não voltar, se for evolutivo para ele e para a família, estar de novo naquele núcleo. Alguns pacientes trazem um relato de vidas passadas com esses animais. Então, alguns deles falam para os seus tutores, nós já estivemos juntos muitas vezes, ou você está passando por essa experiência, ou você passou por essa perda, porque a gente já esteve juntos em uma situação em que isso ficou em suspenso, ou não foi lidado de uma forma muito boa, então agora você está tendo chance de recontar a história e se perceber diferente, mais crescido, mais maduro. Então, nesse sentido, sim. Mas algumas interpretações dessa informação que chega tem que ser feita com muito critério, tanto assim com o coração, uma parte de como nos toca no coração, mais sensivelmente, também um pouco de reflexão. Então, por exemplo, tem uma paciente que perdeu o cachorro já faz um tempo, ela está num luto crônico complicado, já está há 3 anos comigo, e ela recebeu uma informação que ela questionou, e é importante questionar, de que o cachorro estaria já encarnado num grande felino nas florestas para aprender, para ensinar para os felinos como se aproximarem dos humanos e serem domesticados.
eu achei estranha essa explicação, não convenceu a ela, não fez sentido do ponto de vista evolutivo, a gente não sabe. Então, essas informações a gente tem que filtrar também um pouco. Se fizer sentido, ok. Se não fizer sentido, descarta. Porque a gente também não pode esquecer que existe um médium, existe uma pessoa que está sendo o canal dessa informação, passível de contaminação, de interferência, né? Mas assim, as informações intuitivas que vêm dos animais, tanto encarnados quanto os já falecidos, são de uma sabedoria assim assombrosa. Como eles têm uma percepção, uma consciência expandida absurda, uma sabedoria assim, claro, como eles estão muito conectados com a natureza, muito mais do que a gente, eles têm uma captação muito incrível assim de sabedoria. E quando a gente vai para um lugar de mais humildade, de nos sentirmos que somos o topo, né, da cadeia evolutiva no planeta, que não somos, a gente é em alguns aspectos, outros não, mas quando a gente baixa para dividir com eles a vida como iguais, como irmãos, como parceiros de jornada, a gente tem muito para aprender com eles. E tem cada mensagem assim, deixa eu ver se tem alguma aqui fresquinha. Se vocês tiverem curiosidade, a gente tiver mais uns minutinhos para eu dividir com vocês. Que são assim, de chorar e de aprender, né, também. Nós passamos alguns minutos sem a sua imagem, mas agora você retornou. Ok. Temos minutos, sim, por favor, vamos aproveitar. O meu áudio tá. O meu áudio estava ok para vocês? O áudio, sim, nós te acompanhamos muito bem. Tá, porque minha internet está meio... Mas agora você já retornou, mas parece que tem momentos que você congela, mas tudo bem, o seu áudio está perfeito. Né? Minha internet não está muito legal hoje. Deixa eu trazer aqui alguma coisa. Só um minutinho. Não quero te distrair, mas apenas para complementar essa sua manifestação em cima do que nós comentamos por último também, isso, como você falou, quer dizer, tem vários fatores na dependência disso e todo um sistema de crenças, né, da parte nossa. E mesmo como uma experiência familiar, diante do que você já ouviu dos nossos depoimentos aqui, antes da Liz, nós tivemos uma outra Golden, a Mel, que inicialmente seria a cachorra do Marcelo, mas por circunstâncias ela acabou sendo a cachorra nossa aqui, da nossa família aqui em São Paulo, né? E é muito interessante porque, a despeito dela ter as suas preferências, não esquecendo os demais, mas a gente tinha, para o veterinário, a gente dizia assim, quem é a Mel? Né? A Mel é nossa, é da nossa família, porque todo mundo queria ser a sua tutora, todo mundo, e ela tinha uma relação muito próxima com cada um de nós e muito particularizada numa compreensão de como eram essas relações. Gente que é mais próxima, mais brincalhona, mais não sei o quê, ela tinha um comportamento, com outros era de outra forma. E essa pergunta me aguçou porque eu me lembrei de momentos desde da partida dela dentre nós, né? Eu lembro assim, ela ocupa muito os meus pensamentos, assim, porque ela teve uma relação muito profunda conosco, de compreensão. E muitos momentos existe uma sensibilidade da minha parte que diz assim, nossa, onde será que está a Mel nesse momento? Porque ela vem de uma maneira tão mais próxima nessa minha introspecção interna, assim, que é completamente diferente de outros momentos que a gente tem lembranças, como agora, eu estou lembrando dela e tal, mas vem uma coisa de uma vivência muito forte,
que é bem diferente. Por isso que eu estava querendo te ouvir e isso me aproximou muito, tudo que você comentou. E só para complementar essa observação, ela tinha mesmo uma relação com a Marília, ela tinha uma relação particular com cada um de nós, ela sabia entender cada um de nós, e cada um de nós ela reagia de uma determinada forma. Mas com a Maria, a gente dizia assim, ela não é bicho, ela é gente já. Porque ela entendia tanto, ela se comunicava tanto com a gente falava com ela, ela entrava aqui no quarto, a gente falava, ela olhava para nós e falava assim, ó, vai na cozinha que agora vai te dar comida. Ela simplesmente virava e ia para a cozinha e chegava lá, ficava olhando para fora e ela sabia que ela estava pedindo a comida dela. Então ela tinha essas coisas de entender perfeitamente as coisas que a gente conversava. E houve uma época que a Marília meditava durante muito tempo. Toda manhã ela acordava muito cedo e sentava à sua cama e meditava. Você impreterivelmente entrava no quarto, ela estava na cama da Marília, nos pés da Marília, e numa posição de meditação. Eu tenho certeza absoluta que ela meditou todos os dias com a Marília. Que graça, que incrível, né? Como a gente percebe a postura do animal e como é a energia dele mesmo que ele traz, né? Uma consciência que a gente quase capta no ar, né? Muito bacana. Deixa eu ver um relato aqui. De uma parceira da Reequilíbrio, que é de uma calopsita. Eu achei tão bonito isso aqui. Tem vários. Vocês podem depois olhar no Instagram. A calopsita que chamava Bicão. Bicão, a calopsita, precisou ficar aos cuidados de uma pessoa para que a tutora pudesse voltar ao Brasil. Porém, fugiu e a tutora queria saber o que havia acontecido, se ele estava vivo, bem, e pediu desculpas por ter ido embora e deixado ele porque o amava muito. Ele me falou, essa comunicadora transcrevendo, ele me falou que não havia escolhido viver a vida inteira dentro de um espaço limitado, se referindo à gaiola. E que na primeira oportunidade ele voou para longe. Disse que havia se transformado em uma brisa leve que passou a ser livre. Contou que viveu pouco mais após ter voado livremente e encontrou um senhor bem idoso que acolheu e não o capturou, mas recebia em casa como ele quisesse. Tudo foi preparado para ele, água, comida, com bastante acesso. Ele voava livremente durante muitas horas, passava lá e se alimentava, hidratava, e só retornava no outro dia. Aquele senhor nunca quis prendê-lo, parecia sozinho, mas quando recebia a visita dele, se alegrava e os dois piavam, entre aspas, juntos. Um assobiava e o outro respondia. Ele só queria companhia alguns minutos no dia. Ele não recorda quanto tempo essas visitas aconteceram, mas quando percebeu que o senhor não estava mais lá, nem a comida, nem a água, ele sentiu que o senhor havia partido. Piou alto, em forma de despedida, e seguiu. Não viveu muito depois disso, logo partiu também. Falou que esse tempo foi de liberdade, igual ao tempo que esteve com a tutora, que voou para longe para ter liberdade. Ele falou que ainda não nasceu novamente, que está esperando um pouco, porque gosta muito de ser como é agora, uma brisa leve, livre e fluindo. Não é bonito? Muito lindo. Muito lindo. Muito. Agora, tem muitos relatos desses, tanto no Reequilíbrio, né, no Instagram, quanto também no Reiki Pet Rio, e de muita sabedoria e de uma compreensão da vida muito interessante, assim, muito diferenciada. Então, assim, dos animais numa postura de aceitação que nos custa muito, né, de aceitar o que é,
de uma sabedoria de fluir com a vida, e é muito, muito interessante como eles encaram as coisas. E vários desses relatos, assim, com recados diretos para o seu tutor, assim, da percepção que eles têm enquanto animais, dos processos emocionais do seu tutor, de dicas, e de dicas, assim, bem pontuais e bem na mosca, assim, às vezes terapêuticas mesmo, né? Uma puxada dele, assim, que cabe bem, às vezes. Muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante, só para também não invadir mais o tempo de vocês. Enfim, com as minhas parcerias tem bastante informação por aí no Instagram, então vale a pena ler, quem tiver interesse, eu acho que é bem bacana, tem coisas muito toques, e a Sabina, da Reiki Pet Rio, ela organizou, depois eu compartilho com vocês, se vocês quiserem, mando pela Sueli, os 10 principais toques, assim, 10 principais recomendações dos animais para a gente, que foi muito bacana. Então, eu vou passar para vocês. E muito aquilo que a gente já sabe, de ficar no presente, de permanecer, né, inteiro ali, presente, atenção plena no que está fazendo. E uma dessas recomendações era muito bonitinha, assim, no sentido de brinque mais com a gente. Existe algo mais importante do que isso? Então, assim, de uma coisa tão simples e tão bonita, né? Tem algo mais importante nesse momento do que simplesmente estar aqui brincando comigo? A vida é isso também. Então, eles têm uns toques assim muito bonitos e de muita sabedoria para a gente. E algum dia, se vocês quiserem, eu posso preparar alguma coisa mais estruturada sobre essas comunicações. E com a Sabina, especialmente, eu faço um combo com ela. Ela gosta muito de animais. Eu que cuido dos tutores dela, então, assim, a gente fez um combo de eu conversar com o tutor para preparar para a comunicação dos pets falecidos. Ela faz a comunicação e depois eu amarro o acolhimento no final com as respostas. Então, eu tenho bastante material também para compartilhar, do que for possível compartilhar, claro, com a permissão dos tutores, dessas comunicações. Ótimo, Patrícia. Então, estou à disposição para essa troca também em algum momento, se vocês quiserem. Por favor, já pode considerar-se convidada para isso, e depois a Sueli junta com você e vê uma data mais interessante. Ok? Se alguém tem mais alguma coisa, nós precisamos... Combinado. Em cima da hora aqui, por favor. Mas tem um minutinho que seja, se alguém quiser alguma colocação com a Patrícia. Eu já vou aproveitando para agradecer muitíssimo a sua presença, Patrícia. E, de novo, é uma delícia a gente poder navegar por esse elo tão íntimo que tem e que pode muito engrandecer, e como essas intersecções nos ajudam, né, a esse olhar para a vida, a nos integrar melhor, a compreender a nossa função, né, diante de um paralelo tão importante conosco, né? Então, eu agradeço bastante a sua colaboração. Reafirmo que já estamos combinadas para um próximo encontro. E agradecendo a todos vocês que estiveram conosco também, pela presença e participação. E avisar a todos que na próxima quarta-feira nós recebemos Ana Cristina Arantes, que já esteve conosco também, numa outra oportunidade, e ela escolheu como tema, um tema até meio alongado, que é Espelho, Espelho Meu. Alguém mais bacana do que eu? A trajetória feminina de saúde e beleza.
Ela é de uma formação na área da educação física, mas também tem a parte de pedagogia e fez também uma formação em história. Então, ela faz um elo muito interessante dessas áreas todas, da última, inclusive, apresentação dela. Então, estão todos convidados que se interessem. Na próxima quarta-feira estamos aqui juntos novamente. Muito obrigada a todos, boa noite, bom descanso. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Muito obrigada pelas perguntas, pela participação. Beijo grande e se cuidem. Boa noite. Melhoras, Patrícia. Boa noite. Boa noite.